Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, aqui no canal do Netflu. Eu sou o Gabriel Amaral, Raiz Tricolor, e hoje eu estou aqui para analisar a partida entre Fluminense e Santos. Fluminense 0, Santos 1, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente, que merda, né? Sendo bem claro, que merda. A gente perdeu a partida que não tem desculpa. Perdeu. Até tem desculpa, porque a gente jogou com vários desfalques, mas a gente não estava mais fora de casa, a gente não estava mais jogando longe do Maracanã, e mesmo com esses desfalques a gente tinha a obrigação de ganhar o Santos, que não jogou nada na partida. Estive no Maracanã, vai ter vlog lá no canal do Raiz Tricolor, mesmo com a derrota, mas eu queria trazer alguns pontos, né? Eu saí de casa esperando um Fluminense armado de um jeito, e quem quiser ver lá no pré-jogo, lá no Raiz Tricolor, eu armei o Fluminense de uma maneira e tal. Quando cheguei no Maracanã, eu descobri que o Fluminense tinha os desfalques de nada mais, nada menos do que os dois zagueiros que são titulares, Renato Chaves e Gum, os dois alas titulares, Gilberto e Ayrton, e também o desfalque do ala direito reserva, né, que era Léo. E os outros dois desfalques a gente já sabia que teria, que era Marcos Júnior e Matheus Alessandro. Isso fez com que o Fluminense jogasse muito mal a partida, porque ele começou mal escalado. Assim, eu compreendo que Abel não tinha opções para o lugar na ala direita. Eu compreendo isso. Abel tem justificativas para ter escalado Matheus Norton na ala pela direita. Só que eu vejo que se você escala um volante na ala, era mais vantagem ter colocado Dudu, por exemplo, que é um garoto que não tinha jogado, ou então ter tirado um dos zagueiros, já que iria jogar com 3 volantes no meio, né? E eu não contesto essa decisão de 3 volantes, porque Sornosa também vinha muito mal. A torcida pediu que ele entrasse em vários momentos, mas assim, Sornosa não vem jogando bem e hoje não jogou bem de novo. Mas na falta de um reserva ele está tentando improvisar Jadson, e que eu vejo já que não deu também. Podia ter colocado no time num 4-4-2, recuava, botava Matheus Norton na lateral direita, tirava ali de repente o Ibanez, enfim, tirava um dos 3 zagueiros, ou não colocava o Nathan Ribeiro, não sei. Mantinha até o Marlon na esquerda, porque isso aí não tem muito o que fazer. Fazia uma linha de 4, deixava os 3 volantes, e no lugar desse zagueiro, colocava o Sornosa, ou então colocava o Dudu. Eu acho até mais justo o Sornosa, botava o Sornosa como único armador e jogava no 4-3-1-2, né? No 4-4-2, para tentar arrumar alguma coisa. Fazer um losango, né, com Jadson e Douglas um pouco mais adiantados, Richard mais para trás, enfim, tinha várias formas. O que não pode é colocar... O Matheus Norton já jogou de lateral algumas vezes? Já jogou de lateral. De ala é completamente diferente. Um lateral você substitui por um volante e ele consegue se adaptar. Um ala você substitui por um ponta, por um atacante, e ele consegue se adaptar. Eu acho, inclusive, que se não tivesse suspenso, Matheus Alessandro era mais indicado para ser o titular hoje no lugar de Gilberto. Primeiro erro de Abel. Um primeiro tempo completamente apático, jogo chato, que joguinho modorrento. No primeiro tempo não teve nada. No segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais animado, mas para mim Abel já deveria ter voltado com uma mudança. Pablo Diego não vinha bem, e a primeira mudança que ele faz é só com 15 minutos de jogo, e mesmo assim 6 por meia dúzia, porque ele colocou Dudu no lugar do Pablo Diego. E para você ver a moral que Robinho tá, né? As recentes atuações dele também não passaram ilesas também por Abel, não. Porque ele perdeu o Marcos Júnior machucado, Matheus Alessandro suspenso, Pablo Diego sentiu, e nem a quarta opção Robinho foi, porque entrou Dudu. Então, Dudu entrou também, não conseguiu dar fluidez ao jogo ali no meio. E com 30 minutos de jogo, o Abel foi mexer. Depois que o Fluminense já estava rodando bola para um lado, rodando bola para o outro, rodando bola para um lado, rodando bola para o outro, bola no Pedro no meio, Pedro tinha 2 segundos para dominar, girar, tocar, às vezes ele errava, contra-ataque do Santos. E a pressão do Santos foi ficando maior, até que, assim, chega até a ser, são 2 coisas muito próximas uma das outras. O Abel coloca Dodi no lugar de Douglas. E aí... Dodge, aliás, no lugar de Douglas. Descobri hoje que é Dodge. E aí a mudança mais injustificável, porque assim, eu topava até João Carlos hoje. Eu acho que esbarrei na câmera aqui. Topava até que João Carlos hoje, porque
Enfim, não tem laterais direito, Marlon cruza chutando, eu nunca vi disso, ele não sabe fazer o arco, né? Aquele arco tradicional. Na verdade ele até sabe fazer o arco tradicional, só que ele erra o cruzamento. Mas, por mais que não tenha isso, mas, enfim, mete um Ibanez de centroavante, recua Richard, ou recua o Jadson, né, que também não estava muito bem, é baixinho. Mete um Ibanez de centroavante, ou então mete um João Carlos para brigar lá dentro, porque corpo pelo menos ele tem, é trombador. E bola pingada na área no final do jogo. Aí ele botou o Dodge e acabou o Fluminense. O Fluminense toma o gol do Bruno Henrique, não consegui rever o replay do gol ainda, né? Só vi lá na hora. Me pareceu ser uma falha da zaga, porque a bola passa por cima dos dois zagueiros e cai dentro da pequena área. O Júlio César demora um tempinho ali no tempo de reação, mas ele sai para fazer a defesa e mesmo assim, mesmo se ele tivesse tempo de reação normal, era quase impossível ele fazer a defesa. E então não viu o gol, e aí depois o Fluminense não conseguiu pressionar, simplesmente. Ficou 2 minutos tocando a bola na frente da área do Santos. E aí a galera que estava ali do meu lado da arquibancada falava, pô, não infiltra, ninguém arma essa jogada. Eu falei, cara, não tem ninguém para armar, Sornosa só que entrou, mas de resto todo mundo volante, zagueiro, volante, zagueiro, volante, zagueiro, rodando a bola ali. Não tinha ninguém para pegar a bola e ou ir para cima e driblar, ou então um lateral que pegasse a bola pela ponta, driblasse para tentar fazer o cruzamento, não tinha nada. Um jogo completamente apático. Eu acho que... E aí é onde eu falei lá no Twitter que traria uma estatística interessante, né? Eu fiz uma checagenzinha de jogos sem Ayrton Lucas e sem Pedro. Pedro tem muito mais jogos do que Ayrton Lucas. Pedro ficou fora de 32 minutos contra o Grêmio, 4 minutos contra o Atlético Paranaense, e aí fora dos 90 contra o Paraná e dos 90 contra o Flamengo. Ayrton Lucas ficou fora de vários jogos, ele só jogou o jogo inteiro contra Corinthians, São Paulo, só contra Corinthians e São Paulo até agora no campeonato, foram os únicos jogos que ele não foi substituído. Contra o Botafogo ele sentiu, contra o Atlético Mineiro ele foi substituído também, sentiu. Contra Santos, Flamengo, Paraná, Grêmio, Chapecoense, Atlético Paranaense e Vitória ele estava contundido, não jogou. E aí como estava o aproveitamento do clube, né? Só com Pedro em campo, né? Com Pedro, independente de Ayrton Lucas estar em campo ou não, o Fluminense marcou 13 gols e sofreu 13 gols. Ou seja, o Fluminense marcou 13 gols. Com Ayrton Lucas em campo, o Fluminense marcou 6 gols e sofreu 7. Sem Pedro em campo, o Fluminense marcou apenas 1 gol. É isso mesmo. Sem Pedro em campo, o Fluminense marcou apenas 1 gol. E eu não estou falando nem num jogo que ele joga, não. Jogos como, por exemplo, o jogo contra o Grêmio, ou o jogo contra o Atlético Paranaense, que ele foi substituído, o Fluminense não fez gols depois que ele saiu. Sem Ayrton Lucas, o Fluminense marcou 8 gols, mas lembrando que ele ficou fora de várias partidas. Sem os dois, o Fluminense marcou apenas 1 gol e sofreu 4. As piores atuações do Fluminense foram sem os dois, né? Eu separei as atuações do Fluminense nessa primeira etapa em 4 blocos. As atuações péssimas, que foi contra o Paraná, contra o Santos e contra o Flamengo. A única em que em nenhuma dessas tinha os dois em campo. Tinha Ayrton Lucas e Pedro. A única em que Pedro estava era contra o Santos, e Paraná e Flamengo foram justamente as atuações em que nem Pedro nem Ayrton Lucas não estavam. As atuações medianas, mas sem alcançar um resultado bom. Contra o Atlético Mineiro, perdemos por 5-2. Contra o São Paulo, a gente empatou 1-1 em casa, emoção, golzinho no final, mas um resultado fraco, um empate. E eu coloquei aqui o contra o Grêmio, porque se a gente fosse um pouquinho mais ousado, a gente vencia aquele jogo. Mas o empate foi um bom resultado, né? Foi medianas sem vitória, né? E as medianas com vitória, né? As medianas com resultado satisfatório. Cruzeiro, Chapecoense e Vitória. A gente não jogou bem nessas partidas, a do Cruzeiro é bem verdade, por causa daquela questão da expulsão de Gilberto, mas Cruzeiro e Vitória, Chapecoense e Vitória, a gente não jogou tão bem, mas alcançou os 3 pontos. E as boas atuações, e aí é que vem a maluquice. As boas atuações do Fluminense foram contra o Atlético Paranaense, ganhamos por 2-0, seguramos, a gente soube jogar contra o time do Fernando Diniz, a Abel estudou bastante, fez o dever de casa. E as outras 2 boas atuações do Fluminense foi contra Corinthians e Botafogo, 2 derrotas por 2-1. E não é à toa que dessas 3 atuações,
Ayrton Lucas só não esteve em campo contra o Atlético Paranaense e jogou metade do jogo contra o Botafogo, enquanto a gente empatava por 1-1. Então, é o que eu falei lá hoje lá. Eu vou encerrar essa última análise pocket aqui antes da Copa do Mundo dessa forma. O Fluminense precisa contratar. Eu coloquei isso lá no meu Twitter também. O time titular do Fluminense briga pelo G6. Briga. O time titular do Fluminense briga pelo G6. O time reserva do Fluminense briga pela lanterna. Um time inteiro reserva. Tirando a posição de atacante, a posição de Marco Júnior, que os reservas ali, Pablo Diego, Matheus Alessandro, Robinho, mantém quase que o mesmo nível, porque o Marco Júnior também já não vinha muito bem. Assim, não é uma posição que, oh meu Deus, quanta falta faz. É o que o nível esteja mais igual. Eu acho que tirando essa posição e na zaga, que também mantém sempre mais ou menos o mesmo nível, todas as outras posições o reserva é muito mais inferior do que os que estão de titular. No ataque, no centroavante, nas laterais, no gol a gente não pode afirmar muito, né? Mas o Júlio César está tão bem que eu acho difícil um outro goleiro esteja tão bem quanto ele. Os volantes, os meias então, que eu não entendo o que esse Luquinhas tem, que a Abel improvisa todo mundo ali, coloca todo mundo ali, menos ele, que é o cara do ofício, reserva para jogar. Enfim, e aí fica essa complicação, né? A gente espera que haja contratações durante esse período da Copa do Mundo. Enfim, muito obrigado a todos. O canal do Netflix vai ficar nesse hiatozinho aqui, mas lá no canal do Raiz Tricolor vai acontecer ainda, vão continuar acontecendo os vídeos normalmente, do vídeo de listas, os vídeos especiais também lá. E a gente volta no dia 19 de julho, falando de Vasco e Fluminense. E assim, se não melhorar, a sequência na volta é indigesta e a gente pode ir parar no Z4, porque a gente volta contra o Vasco em São Januário, Sport na Ilha do Retiro, Palmeiras no Maracanã, mas é o Palmeiras, e contra o Ceará no Castelão. Ah, mas o Ceará não tá ganhando de ninguém. Meu amigo, é Ceará no Castelão. Quem vem de 3 resultados negativos, somando com os 5 que a gente está agora, Ceará no Castelão é adversário difícil. Enfim, muito obrigado a todos, para não se estender aqui. Vai ter vlog, fica de olho lá no canal do Raiz Tricolor amanhã. Saudações tricolores e... enfim, vamos torcer para o time melhorar. Valeu!